Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em Clique. Estamos aqui de volta mais uma vez com o exercício das derivadas e o gráfico que começamos, né, no vídeo anterior e vamos dar sequência, né? Que estamos fazendo aí o passo a passo para a construção do gráfico com a ajuda das derivadas. Vamos ver então a continuação? Pessoal, aqui estamos falando de gráficos com a ajuda das derivadas, né? Nós vimos na aula anterior, né? Aqui sobre o que representa, né? A derivada da primeira. Tem três possibilidades aqui. Se der positivo, você está vendo que o gráfico está crescente. Se der negativo, está decrescente. Ou se for igual a zero, são três pontos críticos que podem ser pontos de máximo, mínimo, ou podem ser uma inflexão, né? Nós vimos também na aula anterior que existe o teste da concavidade para ver se ela é para cima ou para baixo, mas isso seria derivada da segunda. A gente ainda vai mostrar aqui na sequência nas próximas aulas. E nós começamos aqui o estudo da função para fazer o gráfico. Nós derivamos e vimos na aula anterior também os pontos críticos que nós encontramos com a derivada da primeira, o zero e o 3. Perdão, melhor dizendo, o zero e o 2, né? Então, aí a gente parou aqui no vídeo anterior. Quem não viu o vídeo número 1 é importante ver, porque eu expliquei passo a passo de tudo que nós fizemos na parte 1, agora é a parte 2. Então, nessa parte 2, o que que nós vamos fazer? Nós vamos estudar os intervalos da função com a ajuda da derivada. Então, para estudar os intervalos da função, deixa eu só colocar aqui a caneta para mostrar para vocês. Nós temos aqui, nós tínhamos ali os pontos críticos, né? Os pontos críticos encontrados foram o 0 e o 2. Considerando, né, que nós temos dois pontos críticos ali que nós encontramos quando igualamos a derivada com zero, né? Que foram 0 e 2, pensando nesses dois pontos principais, né, que são os chamados pontos críticos, nós vamos analisar a esquerda entre eles e depois deles, né, depois do 2. Quando você quer analisar a esquerda do primeiro ponto crítico, seria o intervalo menos infinito e zero. Nós vamos analisar também entre os dois pontos críticos, que será na sequência o intervalo entre zero e 2, e depois do 2 até o mais infinito. Para analisar a esquerda do zero, né, eu vou usar a mesma derivada da primeira que nós já fizemos, né, no slide anterior, e substituir uma amostra de algum valor que seja menor que zero, nesse caso, menos um. Então, aqui a gente tinha derivado, né? Lembra que tinha dado aqui, ó, 3x ao quadrado menos 6x? E aí a gente vai pegar o mesmo 3x ao quadrado menos 6x e substituir por um número menor que o zero. E aí a gente tem aqui o menos um ao quadrado vai dar 1, né? Vezes 3 dá 3, e aqui menos um vezes menos 6 dá mais 6, então aqui deu 9, deu positivo. Como a gente pegou uma amostra de um valor à esquerda do zero e deu positiva, o intervalo, né, à esquerda do zero vai ser crescente, porque, como vimos também na aula anterior, quando a derivada, né, ela é positiva, é um indício de que na função original é crescente. Então, essa amostra aqui, o menos um, nos ajudou a analisar a esquerda do zero. Como os pontos críticos são zero e 2, agora eu vou analisar também entre o zero e o 2. Vamos pegar uma amostra entre zero e 2 para colocar na derivada da primeira para ver se está positivo ou negativo. Então, a amostra que nós vamos escolher para o intervalo zero e 2 vai ser o 1. Substituindo na derivada da primeira aqui o 1, ó, vai ficar 3 vezes 1 ao quadrado, 6 vezes 1, então ó, 1 ao quadrado, 1, vezes 3, 3, menos 6 vezes 1, menos 6, fazendo as contas do 3 menos 6, ó, gerou menos 3 de negativo. Então, nesse intervalo entre 0 e 2, como a nossa amostra aí foi o 1 e deu negativo, nesse intervalo entre o 0 e 2 será decrescente, tá? Na função original. E agora, vamos analisar a direita do 2, né, que era o último ponto crítico, e nós vamos analisar o intervalo de 2 até mais infinito. Vamos pegar uma amostra depois do 2, que seria o 3, aqui nesse caso, a mesma derivada da primeira que já estava calculada, 3x ao quadrado menos 6x, que nós vimos na aula anterior. Nós vamos substituir agora o 3, e aí vai ficar, ó, 3 ao quadrado, 9, 3 vezes 9, 27, 6 vezes 3, 18, só que aqui era negativo, 6, então ficou pela regra dos sinais da multiplicação menos 18, deu 9 positivo. Como essa foi uma amostra à direita do 2, representando aí a direita do 2, que seria do 2 até o mais infinito,
nós concluímos que nesse intervalo do 2 até o mais infinito, a função original é crescente porque a derivada deu positiva. Aqui nós vimos os intervalos hoje, tá? Então, nós vimos o quê? Quais foram os intervalos aqui, ó? Para concluir, nós temos então, deixa eu colocar aqui a conclusão dos três juntos, né, para vocês verem. Então, nós temos aqui o seguinte, deixa eu só tirar a barra aqui para mostrar para vocês. Então, ó, a função é crescente no intervalo menos infinito e zero. A função é decrescente no intervalo 0 e 2, que nós analisamos agora há pouco, pegamos uma amostra, e é crescente no intervalo 2 até o mais infinito. Se fosse um estudo dos intervalos da função original para mostrar se é crescente ou decrescente, vocês indicariam crescente do menos infinito ao zero, decrescente do zero, do zero ao 2, né? Esse intervalo menor, e do 2 até o mais infinito também seria crescente, tá? Na próxima aula voltarei falando dos pontos críticos e também numa outra aula vamos falar da derivada da segunda, analisando a concavidade aí e se é, né, voltada para cima ou para baixo e o ponto de inflexão. E aí no final a gente vai unir tudo para formar o gráfico. Ótimos estudos a todos, um abraço, até a próxima.